Prefeitura Municipal de Cuiabá. Olá, tudo bem? Sou a professora Silma. Esta aula é para os estudantes do 6º ano. O tema da aula de hoje é períodos simples e compostos em tirinhas. Na aula anterior, nós falamos sobre períodos simples e compostos, falamos sobre o núcleo oracional, que é o verbo, tá? E hoje eu quero mostrar para vocês a importância do período simples e do período composto para construir os textos. Muitas vezes os alunos veem nas unidades escolares os conteúdos gramaticais isoladamente e não percebem essa importância, tá? Então eu quero que vocês observem os períodos, tá? Percebendo a importância deles. Ao produzir um texto, você precisa deles, tá? Bom, então vamos lembrar que período simples é aquele formado por apenas uma oração. Então veja os exemplos. Discutimos várias propostas. Temos apenas um verbo, então apenas uma oração. Analisamos possíveis soluções, também apenas um verbo. Analisamos. Uma oração. E período composto é aquele formado por duas ou mais orações. Veja os exemplos. Discutimos várias propostas e analisamos possíveis soluções. Vocês perceberam que eu juntei as duas orações, tá? Aqui de exemplos do período simples, aqui para formar um período composto. Eu juntei as duas e utilizei a palavra e, tá? Que é um elemento de coesão. Tá, então eu tenho aqui a forma verbal discutimos e analisamos. Dois verbos, duas orações, período composto. E aqui eu tenho três orações formadas apenas por verbo. Olha, vim é uma oração, vi é outra, venci é outra, tá? São três verbos, três orações, período composto. Tá. Eu não acho necessário falar com vocês sobre tirinha, porque é um gênero textual que vocês conhecem bastante, não é? Então, eu escolhi tirinha justamente porque eu sei que é bastante conhecido esse gênero para vocês e sei também que é um gênero que agrada muito a todos. Então, veja bem na tirinha 1. Já engessei braços e pernas. Qual, doutor? Agora uma notícia ruim. Vai coçar. Nessa tira temos exemplos de frases sem verbo e de orações. Vocês se lembram que a frase quando não tem verbo, ela é chamada frase nominal, então ela não é uma oração, tá? Porque para ter oração é preciso que haja verbo, tá? Então vamos ver. Está dizendo que temos exemplos de frases sem verbo. Vocês estão vendo alguma? Olha lá, agora uma notícia ruim. Não tem verbo, é uma frase nominal. Qual, doutor? Também é uma frase nominal. E temos também exemplos de orações. Olha lá, já engessei seus braços e pernas. Nós temos a forma verbal engessei, tá? Então nós temos aí uma oração. E aqui uma outra oração formada pela locução verbal vai coçar. Está bem? Que locução verbal foi usada em uma das orações da tira? Eu já acabei de falar, né? Vai coçar. Qual é o verbo principal? Porque a locução verbal ela é formada por um verbo principal e um verbo auxiliar. O verbo auxiliar vem primeiro, né? O principal é coçar, é ele que determina a ação, tá? E o verbo auxiliar aqui, no caso, é a forma verbal vai, né? Do verbo ir. A tirinha 2. Oi, Zebra, antes que você pergunte, eu não fugi do presídio. Nossa, que mau humor. Você precisa dormir um pouco. Aproveita que já está de pijama. Observe que há uma oração no segundo quadrinho da tira. Segundo quadrinho. Há uma oração, olha lá, você precisa dormir um pouco. Nós temos a locução verbal, precisa dormir. Então há realmente uma oração. Considerando a oração identificada acima, pode-se concluir que uma oração apresenta obrigatoriamente o quê?
tá? Isso é para fazê-los lembrar. Nós precisamos necessariamente de um verbo ou locução verbal, que é o caso desta oração, tá? Há períodos compostos na tira? Quais? Bom, olha só, aqui no primeiro quadrinho, antes que você pergunte, eu não fugi do presídio. Nós temos um período composto aqui. Pergunte, olha, uma forma verbal, fugir, a segunda forma verbal. Então, antes que você pergunte, é a primeira oração, tá? Eu não fugi do presídio, é a segunda oração. E nós temos outro período composto. Aproveita que já está de pijama. Aproveita é a primeira oração e a segunda já está de pijama. Olha, duas formas verbais, aproveita e está. A palavra que ligando as duas, tá? A tirinha 3, pagando o pato. Tomar uma vez ou outra é ok, mas você sempre está bebendo. Por quê? Bem, quando acontece algo ruim, bebo para esquecer. Quando acontece algo bom, bebo para comemorar. E quando não acontece nada, bebo para que aconteça algo, tá? Então, a pessoa que gosta de beber sempre tem um motivo, né? Sempre encontra uma forma de justificar. Há períodos simples na tira? Vocês viram algum? Olha só, aqui no primeiro quadrinho, nós temos tomar, né? E temos estar bebendo. Aqui nós temos acontece e bebo. Aqui acontece e bebo. Também acontece, bebo e aconteça, né? Então, nós não temos períodos simples aqui, tá? Porque todos os períodos dessa tira têm mais de uma oração, tá? Então, todos eles são períodos compostos. Há quantos períodos compostos no texto? 4. 1, 2, 3, 4. Na tirinha 4, você leu isso? Aqui diz que a TV é um veículo de cultura. Um veículo de cultura? Toma! Bum, bum. Se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé. Interessante, né? Até o nosso objetivo não é interpretar o texto, mas vocês viram aí o final inusitado, né? Como ela entendeu diferente o sentido da palavra veículo, né? Você consegue identificar um período simples na tira? Consegue? Olha lá no primeiro quadrinho. Você leu isso? Nós temos apenas uma forma verbal, tá? Então, nós temos ali um período simples. Quantos períodos compostos você identifica no texto? Olha lá, aqui diz que a TV é um veículo de cultura. Diz... E a forma verbal é duas orações, tá? Então, nós temos ali um período composto. E temos aqui também, ó, se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé. Temos 3 orações aqui. Olha a forma verbal, fosse, saltava e ia, tá? Então, temos nessa tirinha 2 períodos compostos, certo? E vocês perceberam, então, a presença dos períodos simples e dos períodos compostos na tirinha, tá? Hoje eu trouxe tirinhas para analisar isso com vocês, mas poderia ser um outro gênero textual, tá? O importante é vocês perceberem que para construir textos, nós precisamos de períodos simples e compostos. Vamos nos lembrar dos cuidados que nós precisamos ter neste momento de pandemia, tá? Cuidem-se bem, lavem sempre as mãos com água e sabão, tá? Cubram, olha, o nariz e boca quando for espirrar. Evite contato físico com as pessoas, né? Por que temos que lavar as mãos o tempo todo? Porque, às vezes, inconscientemente, nós tocamos nos olhos, na boca, né? No rosto. E é preciso que as mãos estejam bem limpas. O certo é não tocar nunca, tá? Mas como eu disse, às vezes inconscientemente nós tocamos, tá? Então cuidem-se bem, cuidem-se das pessoas que vocês amam, tá? Um grande abraço, até a próxima aula. Prefeitura Municipal de Cuiabá.